Oi pessoal, nós estamos aqui no nosso De Carona pro Sermão e hoje a gente vai comentar o sermão do pastor Rodrigo no último domingo. Ele falou sobre a teoria do apego, olha só, não é bonito? E nós vamos aprender muita coisa, relembrar alguma coisa, é lógico, o sermão foi de mais de meia hora, mas em poucos minutos a gente quer dar sequência àquele sermão. Nós recebemos algumas perguntas e estamos esperando que você também envie as suas perguntas para os nossos próximos sermões, seus comentários, as suas críticas, tá bom? Tá, e aí, pastor Rodrigo, fala aí pra gente sobre o seu sermão de domingo passado, a teoria do apego. Legal, pastorzão. E eu vou saindo aqui, tá? Maravilha. Vou tentar sair aqui com esse carro que é manual, tá bom? Lembrando que hoje é um dia frio, hein? O cantor e o poeta Djavan falaria que é um bom lugar para ler o livro. Eu tô falando que é um bom lugar para falar de carona no sermão. Bom, pastorzão, então, no domingo passado, acabei falando um pouquinho sobre a teoria do apego, que foi desenvolvida pelo Bowlby, né, um psicólogo. E nela, a discussão acaba se tornando rica, pois fomenta aí um único ponto. A construção de vínculos entre filhos, filhas, pais, avós é fundamental para um crescimento saudável, seguro, onde há autoestima, onde há segurança, uma escuta qualificada. E isso tudo é o segredo para que haja um desenvolvimento natural e saudável. E feito isso, falando sobre essa teoria de John Bowlby, eu fiz um link, fiz uma conexão sobre essa teoria do apego relacionado também à necessidade do nosso Pai, o grande Deus, Criador dos céus e das terras, como fundamental para a nossa também subsistência, para nosso crescimento. E acabei falando um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo, o maior exemplo, né, da criação de pais e filhos, e sobre a necessidade do vínculo, né, tanto familiar, paterno, quanto da criação da criança para com o pai. Então, basicamente, falei sobre essa necessidade, né. Eu não estava domingo na igreja, eu não ouvi o sermão, mas eu li o seu sermão, e quando eu estava lendo, eu me lembrei de um amigo que eu tinha, que o pai era inglês, e ele só conseguia orar em inglês. Ele falou que ele não conseguia orar em português. A figura do pai para ele era muito importante, a da mãe, né? Certo. E isso revela a importância até no nosso relacionamento com Deus. É verdade, é verdade. Hoje, entender o nosso Deus como pai é fundamental para entendermos as nossas relações até familiares, né? Eu sei que esse assunto, ele traz muitos espinhos, pois sabemos que existem na realidade brasileira, paulista, metropolitana, a ausência de pais na criação de filhos. E isso talvez seja uma das maiores críticas que hoje eu enxergo, né, nas famílias rotineiras do Brasil, né? A ausência de um pai talvez torne difícil para um filho orar pedindo para que o pai o abençoe com pão, com lar e com cuidado. Sim, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu fazia ministério numa favela. Sim. E uma vez dando aula para crianças, eu falei que Deus é o nosso pai. E uma menininha pretinha arregalou os olhos, assustada, falando, Deus é meu pai? Né? Olha só, né? Qual a imagem que ela tinha de um pai, né? Pois impressionante. Exato, pastor São. É muito triste observar que hoje existem algumas famílias desconstruídas, né? E uma das perguntas que foram lançadas aí no nosso chat sobre esse sermão foi: como construir uma família tendo a plena ausência de um pai? Como eu posso dar um ambiente seguro, um lar seguro, uma qualidade, um espaço saudável para uma criança, sendo que o pai dele não está? E isso é um desafio, né, pastorzão? Sim. É um desafio, pois sabemos que existem muitas mães que estão aí
nessa dupla, tripla jornada, cuidando de crianças, cuidando aí do seu desenvolvimento profissional, limpando casa, arrumando as coisas para outro dia, que começa às 5 da manhã, para às vezes até 1 da manhã, e a gente percebe que isso é uma realidade muito presente. E a resposta bíblica para isso é o amor, não tem como, não tem jeito, é o respeito, é a valorização, é o cuidado presente, é o apoio dos pais, dos avós, no caso, né, dessa criança, é saber utilizar, nesse sentido, uma rede de cuidado maior. Se você não tem um pai presente, você não tem um marido presente, nesse caso, né, o importante nesse momento é ter uma rede de apoio maior, nesse caso. Se você não tem um marido, então que você tenha o apoio, o auxílio dos pais, nesse caso, dos avós, dos tios, de familiares que você possa confiar e depositar esse investimento de confiança, um ambiente seguro. E às vezes até a igreja é fundamental nesse tempo, porque é na igreja também que a criança ela é acolhida, na escola bíblica dominical, no ministério infantil, com os professores. Essa rede de apoio ela é fundamental. Eu lembro que uma tribo indígena tinha como prática, né? Tribo indígena e até aquelas tribos africanas, elas tinham como prática o sustento emocional, o crescimento da criança era sempre fruto de um cuidado da comunidade. E daí que vem a ideia, né, do cuidado indígena sobre a criança e também nas tribos africanas, que são aquele chamado Umbutu, que é aquele cuidado que eles desenvolvem por causa da rede que está hoje nessa vila, nessa comunidade, nessa rede de amigos, de familiares. Não tem pai, o pai não está presente? Ué, mas você tem os avós, tem a igreja, tem parentes, e essa é a rede que vai sustentar e vai gerar o apego e o afeto necessário para que a criança também ela cresça de maneira saudável. Sim, sempre haverá uma figura materna, pode não ser o pai genético, lógico, né? genético, mas sempre haverá alguém. O importante é não deixar a criança se apegar a uma pessoa em que você não confie. Exato. É verdade. Mais alguma pergunta que você recebeu? Recebi mais uma dizendo sobre a necessidade de participação, a necessidade de vínculo. Qual que é a relevância disso? Eu preciso de pessoas. A gente precisa de pessoas, pastor Zan, você acha? Então, essa foi uma pergunta muito boa, né? Porque, de fato, tem horas que a gente não quer se relacionar. Eu tenho momentos, eu sou uma pessoa muito tímida, parece que eu sou uma pessoa extrovertida. Não acredito, cara, não sou um negócio desse. Eu sou demais. Eu prefiro ficar em casa com a minha família. Para mim, a minha satisfação e a minha alegria é ficar, às vezes, só recolhido no meu lar, né? E tem pessoas que também têm essa mesma percepção. Pra que ficar interagindo? Pra que, sabe, ficar conversando após o culto? Eu quero que acabou a mensagem, o pastor deu a bênção, amém, já peguei o carro e fui embora. Ah, que coisa. É aquela coisa. Tem gente que é assim, né, pastorzão? E eu me recordo, não sei quem gosta de séries, né? Principalmente essas séries de tecnologia, chamada Black Mirror, ou Black Mirror, né? Ou Espelho Negro, Espelho Preto. Uma série do Netflix que fala muito sobre tecnologia e sobre os problemas da tecnologia, né? Nas suas últimas consequências. Tem um episódio chamado O Natal Branco, White Christmas. E nesse episódio, a condenação do personagem, ele foi condenado, ele está preso, mas a condenação daquele personagem é se tornar invisível para a sociedade. As pessoas não o enxergam, não veem, ele não existe. E para ele, aquilo é uma das piores coisas da vida. É gostoso quando você não quer participar. Mas é terrível quando as pessoas não querem te aceitar como você é, como você está. Então é importante você entender esse aspecto. Importante você procurar uma rede de aceitação, de amizades, de vínculo, porque sem essa rede, sem esse apreço, sem esse cuidado, esse afeto, como você vive? Você precisa de pessoas para te orientar, para falar com você, para te criticar.
Às vezes você está tão longe dos outros que você se acha perfeito, bonitão. Talvez essa pergunta exista aí, psicologicamente, uma autonomia, ao ponto de dizer que você não precisa dos outros, mas você precisa muito dos outros. Eu preciso da ajuda do pastor para como baliza, como ponto, falar aonde eu estou falhando. Rodrigão, você pisou na bola naquele tempo ali, você não devia ter falado aquilo. Gostei daquilo que você fez. Nós precisamos de feedbacks, precisamos de palavras. E é por isso que é fundamental hoje o vínculo e a necessidade de uma comunidade, de uma igreja, de amizades. Eu cresço muito quando eu estou do lado de amigos. E eu não sei se você tem essa percepção, mas procure amizades, procure ter relacionamentos saudáveis, procure, isso é importante. Porque você cresce com isso, você amadurece. É isso aí. É tanta coisa para falar, né? É um assunto tão rico e tão importante. Verdade. E para a gente aqui acabar, a gente poderia falar um monte de coisa, mas você usou a Bíblia no seu sermão? Tem algum versículo que você pode usar? Ou foi um sermão sem Bíblia mesmo? Eu usei a Bíblia sim. Eu falei sobre o filho pródigo, né? Então, a parábola do filho pródigo foi a parábola que foi a base para o nosso entendimento sobre a necessidade de cuidado, de afeto e de apego. Precisamos de pessoas. E a maior aplicação que a gente encontra nessa ilustração, na parábola do filho pródigo, é que o pai ama, o pai cuida, o pai ele tem anseios, ele tem necessidades de afeto, ele precisa do filho também para amar, e o filho precisa do pai também para ser amado e recebido. Quando ele olha para o pai, ele percebe que naquele lugar há um lar para ele. E lar é lealdade, amor e respeito. Muito bem, pastor Rodrigo, muito obrigado por essa sua intervenção. Eu espero que você tenha tirado as suas dúvidas. Se houver mais alguma, pode mandar para a gente pelas mídias sociais da Igreja Batista da Vila Primavera. E estamos aí à sua disposição. E não deixe de ir à igreja, assistir mais um sermão, você sempre será enriquecido. E no domingo, na próxima semana, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Um abração, até mais. Deus abençoe, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.